Olá, tudo bem? Imagine o seguinte cenário. Você conseguiu uma tão sonhada reunião com um tomador de decisão de uma empresa que é um potencial cliente seu. E você está muito, mas muito feliz. Você tem as hard skills, os conhecimentos, as formações necessárias, você sabe como desenvolver aquele projeto, você tem a experiência necessária. No entanto, será que você vai conseguir se sair bem nessa reunião? Será que você vai conseguir comunicar suas ideias? É sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Vamos falar sobre a importância da comunicação. Eu sou o Rafael Mótola e vamos lá. Gente, a comunicação ela é um fator primordial no estabelecimento de relacionamento e geração de confiança e, portanto, de conquista de autoridade de um consultor, de uma consultora organizacional no mercado. Não é porque nós temos as competências necessárias, ou seja, que nós temos uma formação acadêmica coerente, que nós temos conhecimentos específicos, conhecimentos técnicos, que nós temos determinado grau de experiência em determinada temática, que nós vamos ir bem numa reunião ou que nós vamos desenvolver bem determinado projeto. Há um outro aspecto fundamental que é exatamente o da comunicação. E para começar falando de comunicação, precisamos falar sobre a comunicação não verbal. O que é a comunicação não verbal? É isso que eu estou fazendo aqui agora. É isso que eu estou fazendo. Eu estou gesticulando, eu estou movimentando os olhos. Então, por exemplo, num momento de me comunicar com uma plateia, seja num auditório, seja numa sala de reuniões, imaginem uma sala de reuniões com uma mesa oval ou redonda, é importante que eu olhe para cada um dos interlocutores. Enquanto eu estou falando ou enquanto eles estão falando, eu estou uma escuta ativa, eu estou prestando atenção genuinamente no que eles estão falando. Sempre, dentro do possível, seja com tão somente um interlocutor ou com mais de um, que eu esteja olhando nos olhos dessas pessoas, desse interlocutor e dos demais convidados. Então, parte-se desse pressuposto. Atenção total, escuta ativa, nunca olhar para a nossa imagem, né? Eu estou aqui, por exemplo, falando numa reunião online e eu estou olhando para a minha imagem. Não, eu preciso olhar nos olhos dos meus colegas, né? Sejam eles clientes ou colegas, enfim. Bom, outra questão fundamental, não olhar no celular, né? Então, em reuniões, às vezes, né, a gente mesmo deve se policiar muito porque a gente acha que o nosso... a pessoa que está do outro lado da câmera não está observando, mas ela está, né? E aí muitas vezes a gente dá uma zapiadinha aqui, né? É uma mensagem urgente. Pronto. 2 segundos podem destruir a confiança de uma hora de reunião. Então é muito importante que a gente esteja atento a esse prestar atenção, a essa escuta ativa. Isso se faz genuinamente, obviamente, ouvindo, escutando, mas também olhando para as pessoas, para os nossos interlocutores. Uma outra questão muito importante é que os nossos gestos façam jus àquilo que a gente está comunicando, àquilo que a gente quer comunicar. Muitas vezes, quando a gente começa a palestrar, começa a ministrar treinamentos, é muito comum não sabermos o que fazer com as mãos. Então, não sabe o que fazer com as mãos, não consegue ainda gesticular, não tem algo para apontar, por exemplo, se a gente está fazendo isso através de uma apresentação, tendo algum tipo de apoio, né? Num retroprojetor, num quadro branco, enfim, a gente apoia uma mão na outra, nessa forma assim, em concha, e deixa as mãos na frente do corpo. Nunca assim, né? Isso passa uma mensagem de estou fechado, estou bloqueado para você, de barreira, né? Nunca com as mãos nos bolsos, isso passa uma mensagem de desleixo, né? Outra coisa que passa uma mensagem de desleixo é o fato de, por exemplo, se eu tenho a oportunidade de caminhar no recinto onde eu estou palestrando, onde eu estou colocando as minhas ideias, eu arrastar os pés, né? Eu fazer um barulho e arrastar os pés. Isso passa uma imagem de desleixo, observem. Então, obviamente, essas questões todas, né, são conhecidas da grande maioria de vocês, mas é muito importante relembrá-las, principalmente dessa questão de estar atento a outras fontes de distração durante uma reunião remota, durante uma reunião online, certo? Bom, obviamente que quando a gente
gagueja, quando a gente tem a voz trêmula durante uma reunião, isso impacta negativamente a nossa presença. Isso diminui o grau de relacionamento, isso diminui o grau de confiança daquele interlocutor em nós e de nós em nós mesmos, porque nós mesmos temos certo grau de autocrítica e o nosso cérebro vai processando essas questões. Puxa, não estou indo bem, puxa, gaguejei, puxa, coloquei uma palavra de uma forma inadequada. Então, como fazer isso? Como aperfeiçoar isso? Espelho, né? Hoje temos tantas formas além do espelho, além de se observar fazendo, né? Planejando uma reunião que eu terei importante daqui a 2 horas, então eu posso anotar, colocar em forma de bullets, de pontos-chave o que eu vou falar, treinar na frente do espelho, gravar o que eu vou falar e assistir esse vídeo inúmeras vezes e regravá-lo, buscando sempre a melhoria contínua. Não a excelência, mas a melhoria contínua. Mesmo palestrantes de carreira cometem deslizes, é natural. E aí vem a possibilidade do improviso, e aí vem a possibilidade do jogo de cintura para demonstrarmos que estamos ali, estamos presentes. Somos humanos, podemos errar, mas estamos ali totalmente conectados. Então, falamos um pouco do não verbal e agora vamos falar do verbal. Então, na medida em que verbalizamos algo, temos que ser muito claros. E aí a clareza, ela passa por dicção, certo? Ela passa por oratória. E essas questões, nós já falamos aqui, que tais como outras skills, outras habilidades, não são natas ou inatas. Não precisam ser. Muitas pessoas nascem com dons, mas elas são tais como uma musculatura. Eu posso desenvolver essa musculatura. Eu posso desenvolver a oratória. Eu posso melhorar a dicção. Mesmo pessoas com problemas de fono, audiologia, né, problemas fonéticos, podem melhorar, podem abrandar esses sintomas ou podem simplesmente fazer tudo isso desaparecer com treino e com técnicas específicas. Então, a fala, ela é muito importante. E ela é importante, por exemplo, para que eu utilize entonações diferentes, para que eu utilize pausas que gerem algum tipo de suspense na fala antes de eu dar uma solução, antes de eu falar algo importante. Então, entonação, pausas, não falar sempre no mesmo timbre, que aí eu vou deixar o cliente muito com a possibilidade de ele dormir na reunião, se eu utilizar sempre a mesma entonação. Então observem, há diversas técnicas que nós podemos nos utilizar. Quando eu faço uma reunião com um cliente para expor uma proposta ou um projeto, é muito importante que eu delimite o problema, ou que eu valide a dor do cliente, ou que eu complemente aquela dor com algumas outras percepções. Ali eu já estou construindo como que um escopo de trabalho. E eu vou dizer para o cliente como é que eu vou fazer para ajudá-lo. Então, eu ajudo a confirmar o problema ou complemento com as minhas ideias, eu digo o que a gente pode fazer e eu digo também o como, qual é o caminho, obviamente sem revelar todos os detalhes, né, que poderiam fazer com que o cliente, em algum momento, clientes não tão éticos pudessem se aproveitar totalmente das nossas ideias. Mas nós podemos colocar tudo isso de uma forma muito bem planejada, confirmar as dores do cliente, dizer o que vamos fazer e como vamos gerenciar esse projeto. Lembrem que um cliente, quando ele chama uma consultoria, ele não quer uma planilha complexa, ele não quer um manual, ele não quer uma aula, ele quer o seu problema resolvido, ele quer a sua dor resolvida e, dentro do possível, quer que aquilo gere valor para a organização, quer que aquilo gere aprendizado e legado. E é isso que nós precisamos fazer. Na nossa mentoria de formação de consultores, HFC, nós temos uma verdadeira fera, um verdadeiro mestre que dá uma aula extra fantástica para a gente, que é o Zé Adão Barbosa. O Zé Adão Barbosa é diretor e ator de teatro e televisão. O Zé Adão é treinador de apresentadores de televisão, de atores e atrizes. E o Zé Adão está conosco na mentoria de formação de consultores, justamente para nos mostrar sobre a importância da dicção, da oratória, da desinibição, da entonação, de como o corpo fala e de como nós podemos passar mensagens não alinhadas com as mensagens que nós queremos efetivamente passar durante uma palestra, durante um treinamento, durante uma reunião. Então, o nosso cartão de visita somos nós mesmos. De nada adianta todo um investimento em marketing, em presença nas mídias sociais, no LinkedIn, por exemplo, se nós, no momento de termos uma conversa simples,
com um cliente se nós não formos claros, se nós não formos cristalinos o suficiente. E não é difícil resolver tudo isso. Zé Adão Barbosa está conosco na mentoria de formação de consultores, ele é um expert no tema, eu aprendi muito através de erros e acertos ao longo de anos, palestrando, realizando reuniões e ainda reconheço, sempre tenho o que melhorar. Gente, eu espero que essas dicas tenham acendido aí algumas luzes, né, para vocês, e a gente convida vocês para estar conosco aqui nos próximos vídeos, onde nós vamos falar de propostas técnicas e comerciais, nós vamos falar de como precificar, inclusive, serviços, consultoria organizacional. Como é que eu precifico? Eu precifico por hora técnica, hora aplicada, por valor global de um projeto ou contratos de risco, por FII. Como é que eu faço tudo isso? Foi um prazer enorme ter estado aqui com vocês falando sobre a importância da comunicação. Tchau, tchau!